O silêncio na fazenda Santa Cruz era um privilégio que o barão de Araruna não conhecia há semanas. O choro que ecoava pelos corredores de pedra não era a reclamação comum de um recém-nascido faminto. Era um som lancinante, um grito que parecia vir das profundezas de uma alma em agonia constante. O barão, um homem cujas medalhas no peito contavam histórias de bravura na Guerra do Paraguai, estava desmoronando. Ele, que sobreviveu aos pântanos de Curupaiti, agora tremia diante de um berço de jacarandá trabalhado à mão. A linhagem dos Araruna, pela qual ele tanto sacrificou sua honra, parecia estar minguando diante de seus olhos. Os melhores médicos da província do Rio de Janeiro cruzaram aquele portal apenas para sair derrotados. Não havia febre que explicasse os espasmos. Não havia inflamação que justificasse o desespero do herdeiro. O diagnóstico era sempre o mesmo. Um vazio científico que escondia algo muito mais sinistro e antigo. O prestígio do barão estava em jogo, mas o medo que ele sentia não era apenas pela morte do filho. Havia uma tensão no ar da fazenda, como se a própria terra estivesse cobrando uma dívida que ele jurou esquecer. Cada grito do bebê parecia uma acusação direta contra o homem que todos chamavam de herói nacional. Foi nesse cenário de desespero que Luzia apareceu, trazida recentemente de uma estância na fronteira sul. Diferente das outras mulheres escravizadas, ela não baixava os olhos quando o feitor passava por perto. Ela carregava consigo o cheiro da pólvora e o frio das trincheiras, segredos que ninguém ali ousava imaginar. Naquela noite, quando o choro atingiu um ápice insuportável, ela quebrou todos os protocolos e subiu a escadaria. Os guardas e criados, exaustos pela falta de sono e pelo pavor do choro, não tiveram forças para impedi-la. Ela parou diante da porta do quarto do herdeiro e, por um momento, o tempo pareceu congelar no corredor. O barão de Araruna estava pronto para gritar, para expulsar aquela ousadia com a ponta do chicote. Mas antes que a primeira palavra saísse de sua boca, Luzia abriu os lábios e soltou uma nota baixa. Não era um acalanto de ninar, nem uma prece religiosa que os padres da vila costumavam ensinar. A melodia era rústica, carregada de uma cadência militar, que batia no ritmo do coração de quem já viu a guerra. Era uma mistura de dialetos que o barão não ouvia desde que deixou os campos de batalha no Paraguai. E no exato segundo em que o primeiro verso foi concluído, o milagre, ou a maldição, aconteceu. O herdeiro calou-se instantaneamente, como se uma mão invisível tivesse removido a dor de seu peito. O silêncio que se seguiu na fazenda Santa Cruz foi mais aterrorizante do que o choro que o precedeu. O barão não sentiu alívio, sentiu um gelo que lhe subiu pela espinha e paralisou seus pulmões. Aquela música não era estranha para ele. Ela era o registro sonoro de um crime que ele enterrou em 1866. Luzia não estava cantando para acalmar a criança. Ela estava recitando uma sentença de morte para o barão. Cada palavra daquele dialeto contava a história de como a medalha no peito dele foi forjada na traição. O barão de Araruna nunca deveria ter voltado da guerra com as honrarias que ostentava com tanto orgulho. Enquanto o mundo acreditava que ele liderava investidas heróicas, a verdade estava escondida em um substituto. Um homem que possuía uma inteligência tática fora do comum e que usava o nome do patrão para salvar batalhões. Esse homem era o irmão de Luzia, o verdadeiro gênio por trás das vitórias que deram o título de barão ao patrão. Ele registrava cada ordem absurda, cada traição do comando militar, em versos rimados para que a história não morresse. Luzia era a guardiã desses versos, uma enfermeira de campanha que aprendeu a ler a guerra através das feridas. O barão percebeu naquele momento que sua casa grande havia sido invadida por um arquivo vivo de seus crimes. Ela sabia que ele se escondeu em estâncias seguras enquanto o irmão dela liderava homens para a morte certa. E agora, a prova dessa covardia estava sendo cantada no ouvido de seu próprio filho e herdeiro. "Quem te ensinou essa canção?" ele perguntou, sua voz falhando como a de um condenado no cadafalso. Luzia não respondeu imediatamente, mantendo o olhar fixo no homem que ela caçou por anos através das províncias. Ela sabia que o poder dele era uma casca fina, um gesso de ouro falso que ela estava prestes a quebrar. Ela sabia que por baixo daquela camada de ouro, o nome gravado no cartório militar era outro.
O reencontro entre os dois não foi um acidente geográfico ou uma coincidência do destino de escravizados. Foi o resultado de uma busca implacável por justiça que o Estado brasileiro tentou apagar dos livros oficiais. Ele poderia mandar matá-la ali mesmo, enterrá-la sob os cafezais e silenciar a canção para sempre. Mas o bebê voltaria a chorar, e o choro da criança era a garantia de que Luzia permaneceria viva. O destino do herdeiro da fazenda Santa Cruz estava agora amarrado à garganta da mulher que o barão mais temia. O barão sentia uma atração perigosa e doentia por aquela mulher que detinha sua vida em uma corda invisível. Não era amor, era o fascínio pelo abismo, a proximidade com a única pessoa que conhecia sua verdadeira natureza. Luzia, por outro lado, usava essa proximidade como um escudo para proteger a si e aos seus companheiros. Cada encontro entre eles nas madrugadas da fazenda era um risco de escândalo que poderia abalar o império. O barão sabia que, se a legitimidade de sua patente fosse questionada, ele perderia tudo: terras, título e honra. E Luzia tinha em mãos algo mais poderoso que uma espada, a prova física de que ele era um impostor. Ela havia descoberto que a promessa de alforria assinada pelo barão antes da guerra era uma fraude grosseira. Um documento destinado a ser perdido nos pântanos do Paraguai, para que nenhum herói negro voltasse para cobrar. Mas Luzia não era apenas uma cativa. Ela era uma estrategista que aprendeu a ler mapas e decifrar ordens. A tensão na fazenda Santa Cruz estava chegando a um ponto em que o ar parecia eletrificado. O barão tentava comprar o silêncio de Luzia com promessas vazias e pequenos privilégios dentro da casa. Mas ela não queria joias ou comida melhor. Ela queria o reconhecimento do sangue que foi derramado em nome dele. O que nenhum dos dois sabia era que o cerco estava se fechando de fora para dentro também. Um inspetor do Império, enviado para investigar irregularidades nos registros de voluntários, estava a caminho. Alguém havia emitido uma denúncia anônima sobre um herói de terras que nunca disparou um tiro real. O romance proibido que começava a se desenhar não era feito de beijos, mas de chantagens e segredos compartilhados. Era uma dança macabra, onde cada passo em falso poderia significar o tronco ou a forca para ambos. E enquanto o inspetor se aproximava, o barão percebeu que sua maior inimiga era sua única chance de salvação. Luzia revelou então o verdadeiro motivo do choro. A criança não estava doente. Ela estava apenas ouvindo a verdade. A mentira que sustentava aquele berço de ouro estava sufocando a vida do herdeiro, gota a gota. Se o barão quisesse que o filho vivesse, ele teria que enfrentar os fantasmas de Curupaiti cara a cara. A canção de Luzia era um mapa sonoro de onde as provas documentais originais foram escondidas anos atrás. Cartas, registros militares e a verdadeira certidão de bravura estavam enterrados em solo sagrado e esquecido. O barão teria que escolher entre manter sua máscara de herói ou salvar a vida daquele que carregaria seu nome. O ouro falso sempre escurece com o tempo, barão, ela sussurrou, sua voz soando como um veredito. A guerra que ele pensou ter vencido no Paraguai estava apenas começando dentro das paredes de sua própria casa. E desta vez, ele não teria um substituto para lutar em seu lugar no julgamento que se aproximava. O som da batida no portão ecoou como o primeiro tiro de uma nova batalha que ninguém estava pronto para perder. O barão olhou para Luzia, buscando nela uma saída que ele sabia que não merecia receber. Mas o que ele viu nos olhos dela não foi misericórdia. Foi o brilho frio de quem esperou décadas por esse momento. Assista até o final para entender como essa canção derrubou um império de mentiras. Deixe sua nota de 0 a 10 para este início de investigação histórica nos comentários. Inscreva-se para não perder a revelação do que estava escrito por baixo da medalha de ouro. O inspetor entrou na sala, mas o que ele encontrou não foi um herói de guerra, e sim um homem acuado. E no canto da sala, uma mulher escravizada sorria com a certeza de quem possui a chave do destino. Mas o que o inspetor trazia na pasta era algo que nem Luzia poderia ter previsto. O documento não era uma investigação de rotina, era uma ordem de prisão imediata. Alguém já havia entregue o barão antes mesmo de Luzia começar a cantar aquela melodia.
E o nome da pessoa que fez a denúncia mudaria tudo o que eles sabiam sobre lealdade. O barão olhou para o papel e sentiu o mundo girar sob seus pés cansados. A traição não vinha de um inimigo externo, mas de dentro de seu círculo mais íntimo. E foi nesse momento que Luzia percebeu que o seu jogo de vingança acabara de se tornar uma luta pela própria vida. O doutor, Afonso, inspetor enviado pela corte, não era um homem de cortesias desnecessárias ou saudações calorosas. Seu rosto era uma máscara de burocracia imperial esculpida por anos de auditorias em cartórios poeirentos e tribunais de província. Ele estendeu o documento com a mão enluvada, e o selo de cera vermelha parecia uma ferida aberta contra o papel branco. O barão de Araruna sentiu que o peso de sua farda militar, antes um símbolo de glória, agora era uma armadura pesada demais para sustentar. A acusação não falava apenas de irregularidades administrativas ou erros de registro de terras. Ela apontava para o coração do mito que o barão construíra sobre si mesmo, a falsidade ideológica em campo de batalha. Alguém, com acesso aos detalhes mais íntimos de sua vida, havia relatado que o herói de Curupaiti nunca pisou na lama da linha de frente. E o barão sabia que se o inspetor começasse a puxar aquele fio, todo o tecido de sua nobreza se desfaria em trapos. Sua esposa, a baronessa, mantinha o rosto pálido e impassível, apertando um rosário de prata entre os dedos finos. Havia uma rigidez em sua postura que denunciava que o silêncio da casa grande estava sendo corroído por algo mais do que o choro do bebê. O barão buscou nos olhos dela um sinal de apoio, mas encontrou apenas o vazio frio de quem guarda um ressentimento antigo. Naquele momento, ele percebeu que o inimigo mais perigoso não estava no Paraguai, mas dentro de seus próprios aposentos. Luzia, escondida nas sombras do corredor, sentia o cheiro do medo que emanava do barão, como se fosse o odor de carne queimada. Ela conhecia aquele olhar de homem encurralado, pois o vira muitas vezes nos olhos dos soldados abandonados à própria sorte nas trincheiras. Sua inteligência estratégica, lapidada no fronte de batalha, dizia que o inspetor era apenas a ponta de uma lança maior. A denúncia anônima era um cheque-mate calculado, e ela precisava decidir se seria a peça que salvaria o rei ou a que o derrubaria. Barão, o império tem uma memória longa, e às vezes ela é despertada por canções que não deveriam ser cantadas, disse o inspetor. O comentário não foi acidental. Era uma isca lançada para testar os reflexos do homem à sua frente. O inspetor já ouvira rumores sobre a ama de leite que calara o herdeiro com versos em um dialeto proibido. Ele sabia que a música era o código, e o barão sabia que o inspetor estava a um passo de decifrá-lo. O líquido âmbar balançava no cristal, refletindo a luz das velas que iluminavam as prateleiras repletas de livros que ele nunca lera de fato. Rumores de senzala não deveriam ocupar o tempo de um homem da sua importância, doutor, respondeu o barão, tentando manter o tom de autoridade. Mas sua voz saiu arrastada, carregada por uma fadiga que vinha de anos vivendo uma mentira que agora cobrava seu preço. O inspetor apenas sorriu, um gesto sem calor que indicava que ele não aceitaria desculpas sociais como moeda de troca. Enquanto a tensão subia na casa grande, na senzala o clima era de uma calmaria que precedia a tempestade. Antônio, o feitor, um homem cujo prazer era o estalar do couro contra a pele, sentia que sua autoridade estava sendo desafiada. Ele odiava Luzia não apenas pela sua altivez, mas pela proteção invisível que o barão parecia ter lançado sobre ela após a cura do bebê. Para o feitor, aquela mulher era uma bruxa que enfeitiçara o patrão, e ele estava determinado a quebrar o feitiço com sangue. Luzia sabia que o feitor a espreitava, esperando o primeiro deslize para levá-la ao tronco e extrair dela a verdade. Mas ela não temia a dor física. Ela temia que sua missão fosse interrompida antes que o registro fosse retificado. A medalha de ouro falso que o barão usava era o seu alvo, o símbolo de tudo o que fora roubado de seu irmão. Cada batida do seu coração era um lembrete de que a justiça não é dada, mas arrancada das mãos dos tiranos. Mais tarde naquela noite, o barão interceptou Luzia perto da despensa.
seus rostos a centímetros de distância no escuro. Não havia desejo naquele encontro, apenas a urgência brutal de dois náufragos agarrados à mesma tábua de salvação. Você os chamou para cá, não foi? Ele sibilou, segurando-a pelo braço, com uma força que demonstrava seu desespero. Luzia não recuou. Seu olhar era uma lâmina afiada que cortava a arrogância do homem diante dela. Eu não precisei chamar ninguém, barão. A verdade tem um som que atravessa províncias, ela respondeu com voz firme. Ela sentia o suor frio dele através da manga da camisa, o tremor de um homem que vê seu castelo de areia ser atingido pela maré. O romance entre eles, se é que se podia chamar assim, era um campo minado de segredos e necessidades mútuas. Ele precisava do silêncio dela para sobreviver. Ela precisava da influência dele para chegar ao cartório central. Enquanto isso, nos aposentos superiores, a baronessa revelava a extensão de sua própria traição em páginas manchadas de lágrimas e rancor. Ela fora a responsável pela denúncia anônima, movida pelo medo de que o pecado do marido trouxesse a morte para seu filho. Ela acreditava que, se entregasse o barão à justiça, a maldição sobre o bebê seria levantada e a honra da família, de alguma forma, purificada. Mas Maria Filipa não entendia que, ao derrubar o marido, ela estava condenando a si mesma e ao filho à miséria e ao ostracismo. Na manhã seguinte, o inspetor começou a auditar os registros de compra e venda de escravizados da fazenda Santa Cruz. Ele buscava por um nome específico, um registro que deveria ter sido apagado, mas que a burocracia imperial raramente esquece. Havia uma discrepância nas datas de chegada de certos homens que foram enviados para o fronte como voluntários da pátria. O inspetor percebeu que o barão usara sua influência para trocar identidades, enviando homens inteligentes em troca de sua própria segurança. O barão sentia que cada trabalhador no campo, cada pássaro no céu, era uma testemunha de sua fraude. A paranoia começava a corroer sua mente, fazendo-o ver vultos de soldados mortos entre as hastes de cana. Ele se lembrou do rosto do irmão de Luzia no dia em que o enviou para a morte sob o seu próprio nome. A promessa de alforria que ele assinou com as mãos trêmulas era uma mentira que agora voltava para assombrá-lo. O bebê começou a choramingar novamente, um som baixo que fazia o estômago do barão revirar de pavor. Luzia não cantou desta vez. Ela apenas observou a criança como se esperasse que o pai tomasse uma decisão. A cura do herdeiro não era permanente. Era um aluguel de paz que o barão teria que pagar com a verdade. E o preço da verdade estava se tornando mais alto a cada minuto que o inspetor passava na biblioteca. O feitor, percebendo que o vento estava mudando de direção, decidiu vender sua lealdade ao maior lance. Ele contou ao inspetor sobre as visitas noturnas do barão à biblioteca e sobre os papéis que ele vira Luzia esconder. Antônio não buscava justiça, buscava o lugar do barão, ou pelo menos a recompensa por entregá-lo. O inspetor anotava tudo em seu caderno preto, cada detalhe uma pedra a mais no muro que cercava o Araruna. Uma peça magnífica, barão. Mas por que o ouro parece estar descascando nesta borda? Perguntou o inspetor com ironia. O coração do barão parou por um segundo, enquanto ele via o símbolo de sua farsa nas mãos do carrasco. Ele sabia que, sob aquela camada de ouro, havia o metal barato da traição e o nome de um homem que ele traíra. A prova central estava ali, exposta à luz do dia, pronta para ser usada como evidência em um julgamento de traição. O som do choro do herdeiro preencheu a sala, quebrando o silêncio tenso entre os dois homens. Luzia olhou diretamente para o inspetor e depois para o barão com um desafio silencioso em seus olhos escuros. Ela sabia que o inspetor não era um aliado, mas uma ferramenta que ela poderia manipular para atingir seu objetivo. O jogo de sobrevivência atingira um novo patamar, onde a vida de um inocente era a moeda de troca. Amanhã iremos à vila, barão. O juiz de paz e o escrivão estão ansiosos para ouvir sua versão dos fatos, declarou o inspetor. O barão sentiu que o chão sob seus pés estava cedendo e a visão de sua fazenda começou a escurecer. Ele estava a um passo da ruína total e a única pessoa que poderia salvá-lo era a mulher que ele mantinha em correntes. Mas Luzia não estava disposta a salvá-lo de graça.
Ela queria o que era de direito de seu povo. A baronesa Maria Filipa percebeu tarde demais que seu plano de denúncia anônima saíra do controle. Ela criara um monstro que agora ameaçava devorar não apenas o marido, mas o futuro de seu próprio filho. O inspetor não tinha interesse em salvar a honra da família. Ele queria o confisco das terras para o Estado. A Fazenda Santa Cruz estava prestes a se tornar um campo de batalha jurídico onde ninguém sairia ileso. O pensamento do suicídio cruzou sua mente como uma saída honrosa para um homem sem honra. Mas o choro do filho, que ecoava através das paredes de pedra, o impedia de puxar o gatilho. Ele precisava de Luzia e precisava dela agora, não como escrava, mas como a estrategista que ela provara ser. Ele abriu a porta e gritou o nome dela, um grito que continha toda a sua derrota e sua última esperança. Ela entrou no escritório e viu o homem poderoso reduzido a um trapo humano diante de seus olhos. "O que você quer para mentir por mim perante o juiz?" perguntou o barão com a voz embargada. Luzia caminhou até a mesa e tocou o papel timbrado do império com a ponta dos dedos. Ela não queria dinheiro, não queria joias, e o que ela pediu fez o barão recuar como se tivesse levado um tapa. "Eu quero a alforria assinada de cada alma nesta fazenda e o nome do meu irmão no livro de heróis", ela exigiu. O barão riu, uma risada amarga e desesperada que mostrava a impossibilidade daquela demanda no Brasil imperial. Mas ele sabia que, sem o testemunho de Luzia sobre a origem da canção, ele seria enforcado como desertor. A chantagem emocional era mútua, e o tempo para o julgamento na vila estava se esgotando rapidamente. Ele tinha em mãos o suficiente para destruir o barão, mas sentia que algo ainda lhe escapava. Havia um segredo maior enterrado naquelas terras, algo que envolvia o próprio governo imperial e os massacres de negros no Paraguai. Se ele descobrisse o que Luzia realmente sabia, ele poderia derrubar ministros e mudar o curso da história nacional. Mas a estrada para a vila era perigosa, e segredos como esse costumavam ser enterrados com quem os carregava. Alguém não queria que o inspetor chegasse ao cartório da vila com aquela pasta de documentos. Alguém estava disposto a queimar tudo, inclusive a fazenda, para garantir que a verdade permanecesse sob a terra. A mão que segurava a ferramenta era calejada e experiente, movida por um medo que superava qualquer lealdade. E enquanto o sabotador terminava seu serviço, o barão e Luzia fechavam seu pacto de sangue no escritório escuro. Ele não sabia se ela o trairia no último momento ou se cumpriria sua parte no acordo impossível. Tudo o que ele sabia era que o sol que nasceria amanhã traria o fim de uma era para a Fazenda Santa Cruz. A guerra que começou em 1866 estava prestes a ter seu último e mais sangrento capítulo escrito em tinta e papel. Mas o que Luzia não contou ao barão foi que ela já havia enviado uma cópia das provas para um lugar onde ele nunca as alcançaria. Assista até o final para descobrir quem foi o verdadeiro traidor nesta teia de mentiras. Sua nota de 0 a 10 é fundamental para continuarmos trazendo esses casos proibidos da nossa história. Inscreva-se agora e ative o sino, pois a parte 3 revelará o segredo que o Império tentou queimar. O inspetor subiu na carruagem, sem saber que cada volta da roda o aproximava de um abismo planejado. Na biblioteca, o barão olhou para o berço e viu que o bebê estava acordado, mas em silêncio absoluto. E no fundo do corredor, o feitor Antônio segurava uma tocha acesa, esperando apenas o sinal para incendiar o passado. Mas o que nenhum deles esperava era que o verdadeiro herói da guerra ainda estivesse vivo. O homem carregava um bornal militar e caminhava com a determinação de quem voltou do mundo dos mortos. Seu rosto era a imagem cuspida do irmão de Luzia, e ele trazia consigo a prova final da covardia do barão. A farsa estava prestes a ser confrontada pelo fantasma que a originou, e ninguém na fazenda estava a salvo. A contagem regressiva para o confronto final no cartório da vila acabara de começar. O selo imperial na certidão estava intacto, e o nome escrito nela não era o de Araruna. A vingança de Luzia estava prestes a ganhar um aliado que ninguém, nem mesmo ela, ousaria imaginar.
mas o preço desse retorno seria mais alto do que o barão de Araruna poderia pagar com todo o seu café. E quando o primeiro raio de sol atingiu a Casa Grande, o primeiro grito de guerra foi ouvido, décadas depois do fim do conflito. O som do impacto foi como um tiro de canhão ecoando pelo vale da província. A sabotagem não foi apenas um ato de vandalismo, foi uma tentativa de execução silenciosa. O Dr. Afonso, o inspetor imperial, rastejou para fora dos destroços com o rosto manchado de sangue e poeira. Ele sobreviveu, mas o brilho em seus olhos agora não era mais de burocracia, e sim de uma fúria vingativa. Na Casa Grande, o barão recebeu a notícia do acidente com um tremor que não conseguia esconder. Ele não sabia quem havia ordenado o ataque, se fora sua esposa desesperada ou o feitor Antônio em busca de poder. A Fazenda Santa Cruz estava se transformando em um hospício de paranoias, onde cada sombra parecia carregar um punhal. O barão percebeu que, ao tentar silenciar o inspetor, alguém apenas acelerou a própria queda. Luzia observava o caos de longe, sentindo que o tabuleiro de xadrez que ela montou estava começando a pegar fogo. Ela sabia que o inspetor vivo era um perigo maior do que ele morto, pois agora ele tinha motivos pessoais para destruir o barão. Sua mente estratégica repassava cada verso da canção, garantindo que a localização dos documentos permanecesse segura em sua memória. Mas ela sentia que o tempo estava se esgotando, e a presença do homem cicatrizado na estrada era a peça que faltava. O feitor Antônio não era um homem de sutilezas. Ele queria o fim do barão para assumir o controle das terras. Ele começou a espalhar boatos entre os outros coronéis da região sobre a loucura que tomara conta da Santa Cruz. Dizia que o barão estava sob o feitiço de uma escravizada e que a linhagem dos Araruna estava podre por dentro. O feitor estava preparando o terreno para uma intervenção armada, esperando apenas o momento certo para dar o bote. Maria Felipa sentia o peso da traição que cometera ao denunciar o marido anonimamente. Ela acreditava que estava salvando o filho, mas agora percebia que estava entregando a criança à miséria absoluta. O choro do bebê, que cessara por algumas horas, voltou com uma intensidade que parecia rasgar as paredes de pedra. Era um som que carregava a culpa de gerações, um alarme que nenhum terço de prata conseguia abafar. Diga-me a verdade, Luzia. O que há de errado com meu filho? Ele perguntou, a voz quebrada pelo cansaço. Luzia levantou-se lentamente, sua silhueta projetando uma sombra imensa sobre o berço de jacarandá. A criança não tem doença, barão. Ela tem memória, ela respondeu com uma calma que o aterrorizava. O herdeiro estava reagindo à mentira que sustentava o teto sob o qual ele dormia, uma conexão espiritual que a medicina ignorava. Luzia explicou que a canção não era apenas um registro de guerra, mas uma confissão de crimes contra a humanidade. O Estado brasileiro dera ordens para que soldados negros heróicos fossem colocados na linha de frente dos massacres. O objetivo era garantir que nenhum herói indesejado voltasse para reivindicar a alforria prometida pelo imperador. O irmão de Luzia vira tudo isso e registrara cada nome, cada data e cada traição do barão e de seus superiores. Ele se lembrou do cheiro da lama em Curupaiti e da expressão de confiança no rosto do homem que enviara para morrer. A culpa que ele sufocara com títulos e café agora emergia como um monstro imparável das profundezas de sua alma. Eu fiz o que precisava para sobreviver, ele gritou, mas o eco de sua voz na biblioteca soou como uma piada de mau gosto. A sobrevivência dele fora comprada com o sangue de homens melhores, e o preço final estava sendo cobrado agora. Mesmo ferido, o inspetor não parou. Ele chegou ao cartório da vila, exigindo falar com o juiz de paz imediatamente. Ele não queria mais apenas auditar papéis, ele queria sangue, e a confiscação imediata dos bens dos Araruna. Ele sabia que a denúncia anônima era verdadeira e que o barão era um impostor que enganara a coroa. O inspetor começou a redigir um relatório que mudaria a hierarquia de poder em toda a província do Rio de Janeiro. A guarda da fazenda tentou impedi-lo, mas o olhar do homem era tão gélido que os homens recuaram sem disparar. Ele não disse uma palavra,
Apenas estendeu a mão e mostrou a medalha de bronze que trazia no pescoço. Era a versão original daquela que o barão ostentava em ouro, mas esta carregava as marcas reais de combate. O fantasma de 1866 havia finalmente chegado ao portão da Casa Grande para buscar o que era seu. Não houve abraços ou lágrimas, apenas um aceno de cabeça que selava um pacto de anos de silêncio e dor. O irmão de Luzia não morrera no Paraguai. Ele sobrevivera escondido em quilombos e estâncias da fronteira. Ele esperara o momento em que a linhagem do barão estivesse mais frágil para aparecer e reclamar a verdade. Luzia entregou a ele o papel que o barão assinara em branco, a prova de que ele agora era o dono do destino do patrão. Ele viu o homem que pensara estar enterrado em uma vala comum e percebeu que a justiça é um bumerangue. Sua primeira reação foi buscar a pistola, mas sua mão tremia tanto que a arma caiu no chão de madeira. O barão de Araruna, o grande herói de guerra, estava reduzido a um espectador passivo de sua própria destruição. Ele viu Luzia e o irmão caminharem em direção à biblioteca, onde o inspetor logo chegaria com a polícia. Ela percebeu que a fazenda não era mais um refúgio, mas uma armadilha que estava prestes a ser fechada. Mas no caminho para o estábulo, ela foi interceptada pelo feitor Antônio, que segurava uma tocha acesa. A senhora não vai a lugar nenhum, baronessa. Este lugar agora pertence a quem tem coragem de queimar o passado, ele disse. Antônio não servia mais aos Araruna. Ele servia apenas à sua própria ambição de ver tudo em cinzas. O feitor jogou a tocha e as chamas começaram a subir rapidamente pelas paredes de madeira seca e papel velho. O pânico se espalhou pela Casa Grande, enquanto os criados corriam para salvar o que podiam das chamas. No meio do incêndio, Luzia e seu irmão entraram no escritório do barão, que permanecia sentado em sua poltrona. Eles não queriam salvá-lo. Eles queriam que ele visse a verdade ser revelada antes que tudo desaparecesse. Meu nome é o que está escrito aqui, barão. O seu é apenas uma nota de rodapé em um livro de mentiras, disse o homem. A voz dele era rouca, marcada pelos anos de fumaça e gritos de batalha que nunca o deixaram. O barão olhou para o documento e, pela primeira vez em décadas, sentiu um estranho sentido de alívio. A mentira era pesada demais para carregar, e o fogo que consumia a casa parecia limpar a sujeira de sua alma. Salvem os documentos, não deixem que as provas queimem, gritou o inspetor desesperado para manter sua evidência. Os soldados avançaram contra as chamas, mas o calor era insuportável e a estrutura da casa começava a ceder. No meio da fumaça, o inspetor viu a silhueta de Luzia e do homem misterioso saindo calmamente pela porta principal. Eles não carregavam ouro ou joias. Carregavam apenas um pequeno baú de madeira que continha a história real do país. Luzia revelou ao inspetor que as provas que ele buscava não estavam na Casa Grande que ardia em chamas. Elas estavam seguras em um altar de uma igreja abandonada, e o que eles tinham no baú era a chave para abri-lo. O inspetor percebeu que precisava de Luzia mais do que nunca se quisesse derrubar os poderosos da corte. O jogo de poder mudara novamente, de um crime de fazenda para uma conspiração nacional que envolvia o próprio imperador. Ele viu sua vida, seus títulos e suas mentiras serem devorados pelo fogo que ele mesmo ajudara a alimentar. A baronessa do lado de fora gritava por ele, mas o barão já não pertencia mais ao mundo dos vivos. Ele era um fantasma de uma guerra que nunca terminou, um homem que morreu em 1866 e esqueceu de cair. O último herói de fachada da província estava prestes a ser sepultado sob as cinzas de sua própria vaidade. Ela cumprira sua promessa. Ela trouxera a verdade à tona e libertara o herdeiro da maldição da mentira. O bebê, nos braços de uma criada do lado de fora, finalmente dormia um sono profundo e sem espasmos. A dívida de sangue fora paga, mas o preço fora a destruição de tudo o que os Araruna construíram. A liberdade de Luzia não era um papel assinado, mas o poder que ela agora exercia sobre a história. Ele limpou a superfície com o polegar e viu que o ouro estava realmente se desfazendo, revelando o ferro por baixo. A história será escrita com este ferro, não com o seu ouro, barão, murmurou o inspetor para o nada.
Ele ordenou que seus homens seguissem Luzia, mas não para prendê-la, e sim para protegê-la até o cartório. O império estava prestes a enfrentar um escândalo que faria o trono tremer em seus alicerces. O que restou da imponente Casa Grande era apenas um esqueleto de pedra negra contra o céu alaranjado. A baronesa Maria Felipa estava sentada no chão, segurando o filho e olhando para o nada, sem títulos e sem lar. O feitor Antônio desaparecera na escuridão, fugindo da justiça que ele mesmo ajudara a invocar. A Guerra do Paraguai finalmente terminara para a família Araruna, deixando apenas cinzas e silêncio. Assista à parte final para ver o julgamento épico que mudou as leis do Império. Sua nota de 0 a 10 nos ajuda a continuar revelando os segredos enterrados da nossa história. Inscreva-se agora, pois o desfecho de Luzia e a queda definitiva dos tiranos será revelado a seguir. O inspetor Afonso abriu o baú de madeira e o que encontrou lá dentro fez suas mãos tremerem de verdade. Não eram apenas cartas, eram registros de pagamentos feitos pela coroa para apagar batalhões inteiros da história. A prova da maior traição do Estado brasileiro estava agora sob a guarda de uma mulher que o sistema tentou escravizar. E quando o primeiro oficial do tribunal abriu o livro de registros na vila, o nome que ele leu não era o que todos esperavam. Havia uma segunda camada de papel escondida por décadas, aguardando por este momento exato. Luzia sabia que a justiça documental era a única que não poderia ser queimada ou esquecida. Mas o vilão final ainda não havia mostrado sua face, e ele estava sentado no tribunal esperando por eles. O confronto final no cartório da vila decidirá quem ficará com a última palavra na história do Brasil. O julgamento não seria apenas sobre uma fazenda, mas sobre a alma de uma nação construída sobre mentiras. Luzia e o irmão entraram no recinto, e o silêncio que se seguiu foi o mais profundo de toda a província. A verdade estava prestes a ser gritada, e ninguém, nem mesmo o imperador, poderia impedir o seu eco. A contagem regressiva para a sentença final começou. A manhã do julgamento não trouxe o calor habitual do Rio de Janeiro, trouxe um frio úmido que subia do chão de terra. A vila de Araruna estava cercada por cavalos e carruagens de coronéis vizinhos, homens que vieram para assistir à queda de um dos seus. O ar estava pesado com o cheiro de charutos e o murmúrio de uma aristocracia que temia que a verdade de um fosse a ruína de todos. Ninguém sabia ao certo se o barão havia sobrevivido às chamas, mas o rastro de destruição da fazenda era o único assunto nas esquinas. O inspetor caminhava com uma claudicação visível, mas sua postura era a de um carrasco prestes a cumprir uma sentença. Ele não olhou para os lados, ignorando as saudações dos poderosos locais que tentavam, em vão, descobrir o que ele carregava. Dentro daquele prédio pequeno e escuro, o destino da província seria decidido por papéis e carimbos, não por espadas. Mas o que o inspetor buscava era algo que o sistema jurídico do império não estava preparado para processar. Luzia vestia um algodão branco, limpo e engomado, uma afronta visual à imagem de escravizada fugitiva que tentavam impor a ela. Ao seu lado, o irmão mantinha a mão sobre o bornal militar, os olhos fixos na entrada como se estivesse guardando uma trincheira. Eles eram o testemunho vivo de um crime de Estado que durara décadas, e o silêncio deles era mais barulhento que qualquer grito. A multidão se abriu para que passassem, um gesto de respeito involuntário diante da dignidade que emanava daqueles dois. O juiz era um homem de cabelos brancos e olhar impiedoso, cujas terras faziam fronteira com as do barão de Araruna. Ele não estava ali pela justiça. Ele estava ali para garantir que a fazenda Santa Cruz fosse dividida entre os aliados da coroa. Ele bateu o martelo com uma força desnecessária, exigindo que o silêncio fosse mantido na sala sufocante e cheia de gente. Que comece a leitura dos registros, declarou ele, sem saber que estava abrindo a tampa de um túmulo histórico. Ele sobreviveu ao incêndio, mas o homem que entrou no tribunal era apenas uma sombra do arrogante oficial que partira para a guerra. Suas mãos tremiam, e sua respiração era um sibilo doloroso, cada movimento lembrando-o das chamas que consumiram seu legado. Ele foi colocado em uma cadeira de palhinha, no centro da sala, sob os olhares de desprezo daqueles que antes o bajulavam.
O barão olhou para Luzia e, pela primeira vez, não houve ódio em seus olhos, apenas a exaustão de quem não consegue mais mentir. O escrivão começou a ler as datas de alistamento dos voluntários da pátria, sua voz monótona, escondendo a gravidade do que dizia. Quando chegou ao nome de Araruna, ele hesitou, notando que a tinta daquela página específica parecia mais escura que as outras. Luzia deu um passo à frente, retirando do baú de madeira uma pequena lâmina de barbear de prata. Ela pediu permissão ao inspetor, que assentiu com um movimento imperceptível de cabeça, desafiando a autoridade do juiz. Sob a camada superior de tinta e papel colado, uma segunda caligrafia começou a emergir como um fantasma sendo invocado. O nome que apareceu não era o do barão, mas o do homem que agora estava parado ao lado de Luzia, com as cicatrizes de guerra à mostra. O murmúrio na sala cresceu até se tornar um rugido de indignação e surpresa, enquanto o juiz tentava manter a ordem. A fraude era tão grosseira e ao mesmo tempo tão inteligente que só poderia ter sido feita com a cumplicidade do alto comando. Esta medalha foi forjada sobre uma mentira, assim como o título que o senhor ostenta, declarou o Dr. Afonso para o barão. Ele usou uma faca para descascar a fina lâmina de ouro, revelando o ferro barato e o nome do verdadeiro herói gravado no metal original. A prova física era incontestável. O barão de Araruna era um desertor que comprara sua glória com o sangue de um homem escravizado. O silêncio que se seguiu foi absoluto, quebrado apenas pelo som da caneta do escrivão, registrando a verdade. Eu assinei as promessas. Eu assinei tudo, confessou ele, as lágrimas correndo por entre as faixas que cobriam seu rosto. Ele admitiu que o Estado brasileiro sabia da troca e que ele fora instruído a garantir que o verdadeiro herói nunca voltasse. A confissão não era apenas dele. Era uma denúncia contra todo um sistema que usava homens negros como bucha de canhão e lhes negava o nome. O barão percebeu que sua única redenção seria destruir o sistema que o criou, e ele começou a falar nomes que faziam o juiz empalidecer. Esta corte não tem competência para julgar crimes militares de tal magnitude, gritou o juiz, suando frio sob a toga preta. Mas o inspetor Afonso levantou um documento com o selo direto da corte imperial, dando-lhe plenos poderes de intervenção. O inspetor não estava ali apenas para prender o barão. Ele estava ali para limpar a mancha que ameaçava a estabilidade do império. Ele ordenou que o barão assinasse ali mesmo a alforria definitiva e incondicional de todos os trabalhadores da Fazenda Santa Cruz. Cada movimento da pena sobre o papel era o som de correntes se quebrando após décadas de injustiça e dor. Luzia observava cada letra, cada pingo nos is, garantindo que não houvesse brecha legal para uma futura contestação. Quando ele terminou, o barão deixou a pena cair e desabou na cadeira, como se toda a vida tivesse sido drenada de seu corpo. Ele entregara as terras, o título e a liberdade de seu povo em troca de uma paz que ele nunca conheceria plenamente. Não houve festa, apenas um reconhecimento solene de uma dívida que nunca seria totalmente paga pelo Estado. Ele olhou para a medalha de ferro, o símbolo de sua bravura que fora escondido sob o ouro da covardia alheia. O nome de Araruna seria riscado dos livros de história, e o nome dele seria escrito com a tinta indelével da verdade. A justiça documental fora feita, mas o custo humano estava espalhado pelas cinzas da fazenda e pelas cicatrizes de sua pele. Ela vira a ruína do marido e a perda de sua fortuna, mas o que ela sentia era uma estranha sensação de leveza. O bebê, o herdeiro de um império de mentiras, estava agora dormindo calmamente em seus braços, sem choro, sem espasmos. A criança não herdaria as terras, mas também não herdaria o peso da maldição que quase a matara nos primeiros meses de vida. A baronessa deu as costas ao tribunal e começou a caminhar em direção à estrada, sem olhar para trás, sem o peso da coroa de café. As duas mulheres se olharam por um longo tempo, um momento onde o status social desapareceu diante da realidade da sobrevivência. Luzia aproximou-se e tocou levemente a testa do bebê, um gesto de despedida e de cura final para a linhagem dos Araruna. A verdade o libertou, Maria Filipa. Certifique-se de que ele nunca a esqueça, disse Luzia com uma voz que não carregava rancor. O romance proibido e a tensão de anos
entre a Casa Grande e a senzala, resolviam-se naquele breve instante de humanidade. Ele passaria o resto de seus dias em uma cela fria, longe dos campos de café e dos salões de baile que tanto amava. Sua sentença não foi a morte, mas o esquecimento, a pior punição para um homem que viveu para a própria glória. A fazenda Santa Cruz seria leiloada para pagar as indenizações aos libertos, e a natureza logo retomaria o que fora construído sobre o sangue. O nome Araruna tornou-se um sussurro proibido, um exemplo da ruína que aguarda aqueles que constroem castelos sobre valas comuns. Eles estavam indo para o sul, para as terras que o irmão conhecia tão bem, onde poderiam recomeçar como cidadãos plenos. O baú de madeira agora continha não apenas documentos, mas a esperança de um futuro onde a cor da pele não determinaria o valor de um herói. Luzia olhou para o mar e sentiu que a canção que ela cantara para o bebê agora pertencia ao vento e à história. Ela não era mais a guardiã de um segredo perigoso. Ela era a arquiteta de sua própria liberdade. Ele cumprira sua missão de estabilizar a província, mas guardara para si uma cópia da verdade para garantir que o império nunca se esquecesse. Ele sabia que outros barões ainda escondiam seus crimes sob fardas douradas, mas Luzia provara que nenhum segredo é eterno. A burocracia imperial fora traída por sua própria eficiência, e a justiça encontrara um caminho através da música de uma mulher. O inspetor fechou sua pasta e saiu para a luz do sol, sentindo que, pela primeira vez, fizera algo além de apenas seguir ordens. O mato cresceu sobre as pedras da senzala e as colunas da Casa Grande caíram, tornando-se parte da terra novamente. Dizem que, em noites de vento forte, ainda se pode ouvir uma melodia rústica ecoando por entre os cafezais abandonados. Não é um choro de dor, mas uma canção de vitória que celebra o dia em que o ferro provou ser mais forte que o ouro. A história do herdeiro do barão e da escrava que o curou tornou-se uma lenda contada em voz baixa nas cozinhas de todo o país. A justiça não veio por um ato de bondade, mas por uma caçada silenciosa e inteligente que não aceitou o não como resposta. O Brasil mudou. As leis foram reescritas, mas a lição da fazenda Santa Cruz permanece gravada nas paredes de pedra que restaram. O silêncio do Estado foi quebrado por uma voz que se recusou a ser calada, provando que a verdade sempre encontra um meio de ser documentada. A liberdade de Luzia foi o preço do silêncio que ela decidiu não manter mais, e o país nunca mais foi o mesmo. O ciclo de dor fora quebrado, e a canção agora servia apenas para ninar, não mais para denunciar crimes de guerra. A memória do irmão e a coragem de Luzia tornaram-se o alicerce de uma nova linhagem que não precisava de títulos para ter honra. O choro do bebê do barão parou para que o riso das novas gerações pudesse finalmente preencher o ar da manhã. A guerra terminou, os registros foram corrigidos e a alma da nação encontrou, por um breve momento, a paz da justiça feita. Obrigado por acompanhar esta jornada pelas sombras da nossa história até o final definitivo. Sua inscrição é o que nos permite continuar investigando esses casos proibidos e trazendo a verdade à tona. Deixe sua nota de 0 a 10 e comente o que você achou do destino final de Luzia e do barão. Até a próxima investigação, onde os segredos do passado serão novamente revelados. O registro final foi feito e o selo da justiça foi aplicado com tinta indelével sobre a história do Brasil. A verdade não tem dono, mas tem memória, e hoje ela foi finalmente libertada de sua prisão de ouro falso. Durma em paz, pois os fantasmas de Curupaiti finalmente encontraram o caminho de casa.